Boa noite, aqui quem fala é o Jean Gomes. Vamos falar hoje sobre o que são as trades. Mas para saber o que são trades, primeiramente devemos saber o que são processos, como funcionam os processos. Então vamos lá. O que são trades? Primeiramente vamos entender o que são processos. Processo e processo. Quais são as vantagens da utilização de processos em um sistema operacional? Bem, para que um sistema operacional seja multiprogramável, ele deve fazer uma troca desses processos no processador. Deve ter um tempo de execução definido pelo sistema para cada processo. Então, o que o processo permite? Qual é a vantagem? Eles permitem dividir a aplicação em partes que podem trabalhar de forma concorrente. Por exemplo, um programa gerenciador de e-mails, como o Outlook, por exemplo. Nesses tipos de programas, eles, através da interface, o usuário lê mensagens antigas, ele envia e-mail e ele recebe novas mensagens. Ou seja, são três coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso se dá pelo fato de os processos eles dividem a aplicação em partes que podem trabalhar de forma concorrente. Então, para cada tarefa dessa, existe um processo que está sendo executado pelo processador. Só que os processos possuem problemas. O uso de processos e aplicações concorrentes demanda recursos de sistemas. Sempre que um novo processo é criado, o sistema operacional deve alocar recursos, consumir tempo e processamento. Então, o sistema operacional deve alocar memória, processamento. Cada processo possui seu próprio espaço de endereçamento. Então, cada processo desse aqui, dessa figurinha, na memória principal, ele possui seu próprio espaço de endereçamento. Um processo A, ele não vê processo B na memória. Cada um tem seu próprio espaço de endereçamento. Com isso, com os processos, cada processo em sua célula de memória, a comunicação entre processos fica difícil e fica lenta. Porque o compartilhamento de recursos entre processos, memória e arquivos abertos, não é simples de ser implementado pelo sistema operacional. Então, os processos eles possuem seus campos, o contexto de hardware, o contexto de software e o espaço de endereçamento. Eles não possuem o mesmo espaço de endereçamento. Esse aqui é um ambiente monothread. Cada processo possui apenas uma thread. E o que são as threads? Bem, a thread ela é uma subrotina de um programa que pode ser executada de forma síncrona, paralelamente ao programa chamador. O que é isso? A thread ela é uma subrotina de um programa. Um programa ele pode ser um processo. E uma thread é uma parte desse processo, ou seja, é uma subrotina. Ela pode ser executada paralelamente, lado a lado, com o programa chamador. Quais são as características da thread? A thread compartilha a CPU da mesma maneira que os processos. Os threads, eles passam pelas mesmas mudanças de estado que os processos. Como já foi estudado processos, sabemos que eles passam pelos estados de execução, espera e pronto. As threads acontecem o mesmo fenômeno. Compartilham o mesmo contexto de software. O mesmo endereçamento de memória. As threads, como vocês podem ver na figura, a thread 1, a 2 e a 3, elas compartilham o espaço de endereçamento de memória. Mas o contexto de hardware são individuais. Por quê? Para que haja
concorrência entre processos, para que haja multiprogramação. Toda vez que uma thread é executada no processador, o processador vai executando linha por linha. Quando acabou o tempo, no caso da thread estar na linha 8, o contexto de hard salva esse conteúdo. Ele diz, olha, foi parada a execução na linha 8. Quando essa thread voltar a ser executada, esse contexto ele é restaurado e a partir da linha 8 ele vai continuar sendo executado. Isso é feito muito rapidamente e por isso que o contexto de hard é individual. E internamente, as threads são implementadas por TCB, que é o bloco de controle de threads. É como se fosse um prontuário que ele tem todas as funcionalidades das threads, tanto de espaço de memória que ela pode usar, se ela pode executar em modo kernel, modo usuário, esse tipo de coisa. Está aqui a foto de um processo, e esse processo é um exemplo, processo com 3 threads. As vantagens da utilização das threads: possível implementar aplicações concorrentes de forma mais eficiente do que fazer concorrência somente com o processo. O processo pode ter partes diferentes do código sendo executadas em paralelo. Menor overhead do que utilizando múltiplos processos. O que é isso? É menor desperdício de tempo do processador, melhor desperdício de memória. Por que menor desperdício? Porque as threads compartilham espaço de memória e espaço de contexto de software. Então, com isso, a comunicação de threads é mais rápida, logicamente, que entre processos. Está aqui mais uma figura da threads, funcionamento. Por que a threads ela é mais rápida? Porque estão no mesmo espaço de endereçamento de memória. Diferente de processos, que os espaços são diferentes. Então esse é o ponto crucial de diferença entre threads e processos. Bons estudos. Qualquer dúvida, sugestões, comentem, compartilhem. Está aqui meu e-mail, Jean Gomes. Até a próxima, valeu, tchau.